Olá, galera. Vamos voltar aí, vamos retomar aí as nossas revisões. A gente parou no último vídeo, concluindo então a parte de comunicação, de promoção, de como promover a consultoria, porque a gente estava revisando o capítulo 3 do nosso livro Base Texto, né, sobre o serviço da consultoria. E a dica é que era um capítulo que fazia uma conexão com os princípios básicos de marketing de serviços, tá? É, então, para quem pretende se aprofundar, lembrando, capítulo 3 do nosso livro-texto, e a gente avança agora para o que é correspondente ao capítulo 4. Vamos falar sobre os tipos de consultoria. Um erro aqui na edição, deixei aberto a página do aplicativo em vez de entrar no slide do PowerPoint. Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre os tipos de consultoria, os tipos de consultores, né, que podem desempenhar essa atividade. Um pouco das características de cada um deles, né? Nós temos, antes de falar dos tipos de consultorias, nós temos os tipos de consultores. Afinal de contas, eles podem ser internos ou externos, internos à empresa ou externos à empresa, né? Consultores internos são funcionários, analistas, muitas vezes de um determinado departamento, do marketing, do RH, das vendas. São pessoas que podem ser contratadas para fazer esse tipo de serviço, né? Ou podem ser escalados para desenvolver esse tipo de atividade conforme a necessidade da organização. Lembrando também que esse tipo de consultoria interna às vezes é até muito normal dentro de uma empresa, sobretudo grandes empresas que têm departamento de controle, né, com departamentos de auditoria, né, que fazem periodicamente algumas avaliações para verificar a qualidade de todos os processos internos, né? Já os consultores externos é o que a gente, de um modo mais amplo e geral, conhece e vem até mencionando mais ao longo das aulas. São pessoas contratadas, né, ou grupos contratados, ou mesmo um escritório em si, que prestam esse serviço para uma outra empresa. A ideia é a gente falar um pouco das diferenças, das vantagens e desvantagens de cada um deles, como a gente já viu em sala de aula, né? Bom, a gente pode dizer que a ideia de um consultor interno tem, sobretudo, como vantagem o fato dele conhecer aspectos informais da empresa. Bom, lembrem-se que consultores muitas vezes têm que desenvolver diagnósticos, ou seja, identificar problemas dentro de uma organização. Muitas vezes esse diagnóstico começa com o diálogo com os gestores, os contratantes de uma empresa, e nem sempre esses contratantes se sentem à vontade para demonstrar ou para abrir esses problemas internos, ou às vezes acontece de nem mesmo eles terem uma convicção daquilo que está causando um problema deles, né? Funcionários de uma organização, ou seja, consultores internos, talvez eles tenham um entendimento mais claro do que para um consultor externo, né, de que existe aspectos formais dentro de uma organização, aquilo que a gente entende como uma cultura formal, um conjunto de práticas, de processos, de regras, de valores, mas há também uma cultura informal, né, aquele conjunto de práticas, de significados, de relações internas, né, que não estão escritos em lugar nenhum, mas acabam sendo aceitos porque fazem parte desse processo, e a empresa, de uma certa forma, os gestores de uma empresa, de certa forma,
se mantêm conformados com essas relações. Às vezes elas são necessárias para que a coisa ande. Né? Então, justamente às vezes é dentro desses aspectos informais que estão as informações mais ricas e preciosas para um diagnóstico mais preciso. Né? Outra coisa importante é que, sendo interno, esse consultor, analista, ele pode participar de uma forma mais ativa de todo esse processo, não só no diagnóstico, né, não só na busca das informações, mas também na aplicação, né, das soluções, acompanhando e tudo mais. Isso pode gerar para uma organização um resultado mais efetivo. Consequentemente, os dois aspectos que a gente já mencionou. Pessoas que estão dentro de uma empresa talvez tenham mais facilidade de acesso a pessoas e a informações. Talvez não funcionários de níveis mais elevados, porque esse tipo de diálogo pode trazer constrangimentos, pode trazer tipos de situações não muito interessantes para o pessoal de cima, mas para um pessoal do mesmo nível hierárquico dentro da organização ou até um nível mais abaixo, os outros funcionários podem se sentir menos coagidos, menos pressionados, podem se sentir mais seguros e que eles podem ficar mais à vontade para falar e explicar, e isso pode facilitar, né, a um processo de diagnóstico. Da mesma forma, o consultor interno ele está lá todo dia na empresa acompanhando, vendo as coisas acontecendo. Isso direciona, né? Facilita a direção do trabalho dele. Por outro lado, como a gente já disse, há desvantagens, né? O consultor interno ele acaba talvez tendo uma menor aceitação entre superiores, porque aquela coisa de você abrir informações demais a quem você entende que não está no mesmo patamar pode parecer uma demonstração de fragilidade. Né? E isso, nesse sentido, pode ser ruim, pode trazer um certo constrangimento, receio, e aí as informações podem não ser transmitidas como se deve. Nesse sentido, a gente pode dizer que a experiência pode até ser limitada, né? A ideia de que um consultor, por ser um funcionário interno, ele talvez tenha uma menor experiência no processo de consultoria, em ter feito atividades para outras empresas, outros setores, né? E aí é importante a gente lembrar que algumas vezes as soluções, né, para uma empresa ela precisa ser criativa, né? Às vezes a gente encontra uma solução fora do dia a dia, da prática normal, e às vezes o funcionário ele dentro de uma empresa, sobretudo aqueles que estão há mais tempo, acabam incorporando, né, o dia a dia, alguns significados, algumas práticas. Isso tudo limita, né, a capacidade de criatividade, de buscar novas soluções, né, para essa organização. Da mesma forma, o fato de ser funcionário tira aquela independência que a gente falou tanto nas primeiras aulas, né? Isso pode trazer uma menor liberdade de ação ou até de proposição de ideias e soluções para não trazer prejuízos a esse consultor enquanto funcionário, né? Da mesma forma, lembrando, a gente tem aí o consultor externo também como um cara que pode ser vantajoso ou desvantajoso para uma organização ao contratado. Né? Lembrem-se, ao contrário do consultor interno, o fato dele atuar atendendo diferentes tipos de empresas, com diferentes tipos de situações, características, pode trazer uma maior bagagem de experiências, um repertório maior de conhecimentos, né, que ajudam ele a ter soluções bem interessantes para
uma empresa, né, do que um funcionário interno dessa empresa. Talvez por ser independente, talvez por estar mais de fora dessas relações da organização, ele possa correr mais riscos e propor, né, com maior coragem, até como uma forma de demonstrar seu diferencial, soluções mais adequadas que nem sempre poderiam ser bem vistas ou bem quistas a priori por esses contratantes, né? Lembrem-se, a gente pode falar também que o acesso às funcionários de níveis superiores pode ser uma vantagem ao consultor externo, né? Uma vez que aí o diálogo parece mais horizontal, né? Grandes executivos da empresa com um consultor externo, né? Um profissional gabaritado que veio atender, isso pode facilitar a situação, né? Assim como essa ideia de correr riscos, que a gente já tinha mencionado, sobressai a lógica de que consultores externos podem ser mais imparciais, atender menos às necessidades, né, nem sempre adequadas dos gestores, contratantes, né, e talvez ele esteja mais livre para fazer as críticas e os argumentos certos, né, para, numa hora de negociação, reverter situações desfavoráveis, né, do que um funcionário interno de uma empresa. Como tudo tem suas vantagens e desvantagens, a gente pode dizer que o contrário do consultor interno, um consultor externo pode chegar com uma menor relação com os colaboradores e aí ele pode ser visto a priori com certo receio, né? E pode ter dificuldade, portanto, para receber informações desse grupo, né, de colaboradores de uma empresa. Por outro lado, a presença também não é igualmente constante, ela é sempre programada, e a ideia de presenças programadas podem trazer aquele prejuízo das pessoas se preocuparem em organizar a casa, de deixar tudo organizado. Isso maqueia um pouco, né, análises visuais que poderiam trazer insights sobre o problema da empresa, né? Da mesma forma, as decisões são limitadas, porque assim como a visão a visão do processo acaba sendo limitada, porque ele não tem de repente acesso ou não tem tempo hábil para internalizar todas aquelas características de uma cultura interna, de uma cultura informal do processo dentro da organização, não percebe necessariamente as relações de poder, não percebe necessariamente quem são formadores de opinião e influenciadores dentro da empresa, né? Nem sempre também tem a decisão de estar, né, durante todo o processo. O consultor ele pode conseguir vender inicialmente o pacote do diagnóstico, da proposição de soluções e não continuar nesse serviço de consultoria executando as tarefas seguintes, né, que é a execução do seu plano. Então a gente observa que existem a possibilidade de uma empresa contratar um consultor externo, um consultor interno. Ambos têm vantagens e desvantagens. Cabe aí os contratantes enxergarem as suas necessidades, né? Algumas empresas de repente entendem bem qual é o seu foco, têm sua estratégia muito bem definida, mas tem processos que precisam demonstrar uma regulação, precisam manter um padrão, né, de práticas. Então, às vezes, uma consultoria interna, um departamento de qualidade, de gestão da qualidade, é suficiente, né, para atender